Olá, seja bem-vindo, você que está acompanhando na íntegra podcast. Hoje vamos falar sobre um assunto super importante para o meio ambiente, para a população em geral, os incêndios no Pantanal. Fique ligado no nosso podcast, nas redes sociais e também no nosso canal no YouTube. Inscreva-se. Aqui o papo é reto, direto, completo e sem censura. Hoje nós vamos conversar com a Superintendente Estadual do IBAMA de Mato Grosso do Sul, Joanice Lube Batilani, e também com a Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros, Diretora de Proteção Ambiental, Tatiane Dias. Boa tarde, obrigada pela participação de vocês aqui no nosso podcast. Boa tarde, muito obrigada, agradeço a oportunidade. Obrigada, e sempre bom a gente usar desses veículos de comunicação para estar passando informações a toda a população, principalmente a questão de preservação do meio ambiente, né? E, na consequência, o combate ao incêndio florestal aqui em Mato Grosso do Sul. E quem vai estar comigo aqui nessa entrevista é a repórter do Campo Grande News, Milena Fraia. Seja bem-vinda, Milena. Obrigada, gente. Legal estar aqui, poder debater com vocês também. Joanice, eu quero começar por você. A gente tem umas imagens aí, o Thiago vai colocar, né? E é uma situação que preocupa mais assim, especificamente nesse ano de 2024, houve uma antecipação desses focos de calor, é isso? Então, o programa de brigadas, né, federais do IBAMA, ele tem um período de contratação. Então, o período sempre é 1º de julho a 31 de dezembro. Então, a gente tem acompanhado, né, os incêndios e verificado que o período tem que se anteceder, né? Então, a gente já tem contratado brigadistas a partir de junho, mas a proposta é expandir essa contratação para o ano todo, considerando o período, né, mais seco, mas também os outros meses que a gente considera períodos de prevenção aos incêndios. Então, esse ano, a gente tem aí focos de incêndios, né, desde o início do ano, mas esse período de junho tem intensificado os focos de incêndio. Então, o apoio do Previfogo às áreas, não só da União, às áreas particulares, ele vai ter que mudar e a gente vai ter que passar a ter brigadistas o ano todo, considerando aí esses focos de incêndio aí que a gente tem aí num período que a gente considera ainda período não tão crítico do fogo. Então, a gente tem acompanhado e vendo a necessidade de mudar a contratação dos brigadistas, né? Para poderem atuar o ano todo aí, tanto na prevenção quanto ao combate aos incêndios no Pantanal. Você falou aí em Previfogo, eu vou pedir licença um pouquinho para a gente escutar juntas o áudio que o coordenador mandou para a gente, coordenador do Previfogo, coordenador regional Márcio Iuli, que ele está lá, né, em campo, ajudando no combate. Eu vou colocar para a gente poder debater comentário. A situação dos incêndios florestais no Mato Grosso do Sul e principalmente no bioma Pantanal preocupa por alguns motivos. Primeiro, que o prognóstico climáticos apontam pouca chuva. O efeito Laninha vai entrar forte a partir do mês de julho e vai ter um trimestre bastante forte, julho, agosto, setembro, onde ele vai estar atuando. E o fenômeno Laninha foi o mesmo que ocorreu em 2020, que foi o pior ano de todos os tempos no bioma Pantanal. Apesar que o número de focos de calor desse ano no bioma Pantanal, comparando com o ano 2020, está bem menor, 2.142 em 2020 por 1.315 agora esse ano, mas a área queimada no bioma Pantanal, segundo o Laboratório de Análises de Satélite Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aponta uma área queimada muito maior do que o mesmo período de 2020.
Em 2020 até agora tinha queimado 240 mil hectares, por volta de 240 mil hectares, e esse ano já queimou 330 mil, um pouco mais de 90 mil hectares a mais que o mesmo período de 2020, que, como eu falei, foi um ano extremamente crítico aqui para o nosso estado. O IBAMA contratou ainda no mês de maio brigadistas para queima prescrita, são brigadistas que executam essa atividade de queima prescrita, é uma ação preventiva de queimar em áreas onde há acúmulo de matéria seca. Estamos realizando essa queima prescrita esse ano, utilizando um equipamento novo aqui no Brasil, né? Outros países já usam há algum tempo. O Brasil está começando agora, nos últimos 3 anos, que tem utilizado o Sling Dragon, que é um equipamento que é transportado por helicóptero e ele lança bolinhas incendiárias, né, que incendiam quando essa bolinha, que ela é carregada por permanganato de potássio, na saída do equipamento é injetado glicol e uma reação química faz, depois de 30 segundos, esse artifício queima. E através desse equipamento, a gente de helicóptero acessa áreas onde não há acesso por terra ou uma dificuldade muito grande de acessar as áreas por terra. Aqui no território Cajué é uma área bastante extensa, são quase 240 mil hectares, e nessa grande área existem algumas áreas que são inacessíveis por terra. E através do mapa de carga de combustível, a gente vai vistoriar cada uma dessas áreas, vai analisar, vai planejar essas queimas prescritas utilizando esse equipamento. E o restante das áreas onde há necessidade de fogo, mas que chega por terra, a gente já tem brigadista contratado, a gente já tem brigadista de queima prescrita contratado. Hoje tem mais de 30 brigadistas aqui contratados desde o começo do mês de junho e do mês passado ainda, com os brigadistas de queima controlado, e a gente vai estar realizando essa operação. A nossa Brigada Pronto Emprego também, que contratou um contingente agora em junho, já está atuando desde o dia 1º de junho, o dia do contrato, que iniciou o contrato deles, já realizaram diversos combates. Nós estamos trabalhando, apoiando também o Corpo de Bombeiros em alguns combates o Corpo de Bombeiro vai para uma área e a gente vai para outra área, já que há a ocorrência de diversos incêndios ao mesmo tempo. Então a gente tem planejado nossas ações junto com o Corpo de Bombeiros, que é a instituição constitucionalmente responsável pelo combate aos incêndios. Tenente Coronel, a gente viu aí o depoimento, né, do coordenador regional do Prever Fogo. Ele falou sobre as contratações prévias, né? Isso. Ele falou que tem contingente trabalhando, combatendo. Ele está numa área muito grande, que é a área Cajuel. Falou desse equipamento, o Sling Dragon. Mas isso que existe hoje ainda provoca uma certa preocupação? Quer dizer, vai faltar gente? Vocês estão se mobilizando para que haja mais pessoas? Porque a fase crítica ainda não começou de fato, né? Bem, nós estamos estudando essa dinâmica dos últimos anos, né? Então, desde 2019, nós estamos enfrentando severas temporadas de combate a incêndio florestal. Isso fez com que a gente tivesse que revisar técnicas, estratégias. Em 2024, já com essa previsão da influência de mudanças climáticas, a escassez hídrica aqui na Bacia do Paraguai, nós nos readequamos e esse ano estamos trabalhando com 13 bases avançadas só no bioma Pantanal. Lembrando que a nossa atividade é em todo o território sul-mato-grossense. Então, a questão dos incêndios florestais desses últimos anos, a gente viu que, como a Joanice falou, a gente já não tem mais aquele período de incêndio florestal. É o ano todo que a gente está combatendo. Esse ano 2024 já combatemos incêndios em janeiro, fevereiro, abril, em todos os 3 biomas. Claro, o Pantanal requer mais estrutura,
por conta das dificuldades de acesso, a característica até mesmo do solo de turfa, que é muito específico, um combate que a gente tem ali naquela região, as condições atmosféricas, o acesso a esse terreno. Então, como bem disse o Márcio, tem situações que a gente não consegue acesso por terra. Às vezes a gente não consegue acesso nem com aeronave em determinados locais. Então, o combate é realmente muito mais difícil no bioma Pantanal. Mas sim, a gente tem feito planejamento. O Corpo de Bombeiros iniciou a Operação Pantanal no dia 2 de abril, antes mesmo desse período que a gente vê como mais crítico, com principalmente ações de prevenção e preparação. Tudo isso discutido dentro do Comitê do Fogo do Estado, onde está presente Preve Fogo, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, FamaSul, que é a voz do proprietário rural, dentre outras agências e organizações não governamentais também. Então, a gente já iniciou essas ações, dia 2 de abril, e hoje, dia 11 de junho, a gente deu início a uma nova fase, que é a fase de resposta. O que isso implica? Implica no aumento da estrutura. Então, se antes eu tinha X bombeiros, hoje eu já aumento esse número de bombeiros em campo. Para você ter uma ideia, hoje eu tenho 83 bombeiros militares trabalhando só para a temática do combate a incêndio dentro da corporação, mais as unidades que são o pronto atendimento, a primeira resposta. Então, nós temos unidades no bioma Pantanal, fora do bioma Pantanal, que dão esse primeiro atendimento. Caso necessário, a gente reforça com a nossa estrutura da Operação Pantanal. E sim, temos o planejamento de ampliar ainda mais essa estrutura nos meses de agosto, setembro, que são os comumente mais críticos, né? Mas, para você ter uma ideia, ano passado, é comum a gente esperar as precipitações de outubro, mas elas não ocorreram da forma que comumente acontece. Então, entramos num novembro muito seco, com algumas ondas de calor, que é um indicador gritante na questão do incêndio florestal, são as ondas de calor. E aí nós tivemos um novembro totalmente atípico. Então, 2023 teve um cenário relativamente equilibrado, mas novembro foi totalmente diferente. Para você ter uma ideia, novembro de 2022, nós, o Corpo de Bombeiros, pelo nosso núcleo geral, registramos 62 focos de calor, que não necessariamente são incêndios, mas é um indicador. Em novembro de 2023 foram mais de 1.800. E o cenário que está sendo apontado para 2024, ele é mais severo do que o que a gente enfrentou em 2020. Acontece que a estrutura e a dinâmica que o Estado está se organizando é uma resposta muito mais efetiva do que a gente tinha em 2020. Então, tanto o ente federal, o ente estadual, todos os componentes do Comitê do Fogo se reúnem e já planejaram o seu aumento de estrutura. Acontece que são situações severas mesmo. Para você ter uma ideia, ano passado eu estive num incêndio, em novembro, nesse período crítico, que o termômetro estava marcando 46 graus. E a sensação térmica ali, a gente acredita que próximo aos 60 graus Celsius. Isso lá no Pantanal. Isso no Pantanal. E a velocidade do vento acima de 50 km por hora. Isso dá uma velocidade de propagação de incêndio enorme. Então, por mais que você tenha uma estrutura, a gente tinha aeronaves e elas não conseguiam sobrevoar a área para lançar água por conta da fumaça. Então, às vezes você tem estrutura, mas as condições do Pantanal, elas são adversas. A imprevisibilidade é um fator que briga muito com vocês, né? Você falou em solo de turfa. Sim. A gente tem uma imagem que, inclusive, faz parte de uma matéria do Campo Grande News. Coloca pra gente, Tiago, o Corpo de Bombeiros combatendo o fogo numa região dessas. E eu gostaria que vocês explicassem o que significa isso, né? Bem, eu já vou me adiantar. Aí você observa que é um alagado, né? Então, os combatentes estão ali, ó, com água até o joelho. E o solo, a vegetação em cima está seca. Ela vai queimando por cima. Então, por isso que às vezes quando a gente fala assim, olha, é difícil acesso, a gente não consegue. Às vezes, 2 quilômetros a gente leva horas para progredir, porque a gente não vai só
o combatente? Ele tem que levar esse material com ele. Então, é soprador. Então, o deslocamento dentro do Pantanal, ele é mais difícil. Esse solo de turfa, imagina que o acúmulo da biomassa, com o passar dos anos, ele vai se compactando. Porque o comum do Pantanal é ter o transbordamento, aí tem a biomassa que vai se decompondo, aí depois tem a seca e o solo vai se decompondo, aquela vegetação vai se decompondo ano após ano, uma em cima da outra. Essa biomassa é o material orgânico, É né? um material orgânico em decomposição. Isso, ele vai se solidificando. Aí, quando vem o período de estiagem, ele fica extremamente seco, mas ele fica com vias aéreas dentro do próprio solo. Então, é comum a gente extinguir um incêndio e dali a alguns dias haver reignição no Pantanal. Porque aquela área que estava queimando, o fogo fica latente no solo. Quando ele encontra condições favoráveis à propagação do incêndio, ele volta a reignitar. Então, isso é uma particularidade que a gente tem aqui. Eu lembro que no incêndio em 2020, a gente foi bem característico disso. Num dia, um incêndio passou que estava com uma direção de vento X, comumente é norte. Ele queimou toda a vegetação por cima. No dia seguinte, houve uma inversão dos ventos, aí o vento começou a soprar sul e veio o incêndio na mesma área, mas na turfa. Que é por baixo. Que é por baixo. E exige uma capacitação, né, de quem está lá combatendo. Então, é perigoso. E no caso a gente tem aí os brigadistas que apoiam, né, os bombeiros, mas como a Tatiana falou, é um trabalho muito difícil de acesso aos focos e o combate é difícil, né? E isso e coloca em risco a vida, né, dos combatentes. Então, assim, precisa um treinamento. A gente tem casos aí no Brasil todo, né, onde tem essas áreas úmidas e os brigadistas, eles têm esse preparo, né, para poder atuar nessas áreas, mas é um combate de risco. Então, exige esse treinamento específico para essas áreas. Superintendente, você disse até que houve uma perda de uma vida, né? Foi em 2021. Isso, nós tivemos um servidor do ICMBio, né, no Parque Nacional das Emas, que estava combatendo um incêndio e aí, nesse caso, foram em áreas úmidas, né, e ele não conseguiu sair, né, então o fogo veio com a mudança, né, do vento, trouxe o fogo para a direção, né, dos brigadistas ali e ele ficou nessa área e não conseguiu sair. E aí ele veio, né, a falecer em consequência do fogo. Então, assim, exige esse treinamento específico, porque é uma área muito de risco. E como que essa monitoração pós apagou o fogo ali? E pelo que eu sei, assim, sempre que eu converso com alguns brigadistas, falam que tem uma necessidade de monitorar aquele local para não ter uma reincidência. Você até mencionou isso, né, Tatiane? Pode explicar, assim, até quanto tempo fica nesse monitoramento, como que funciona? A nossa doutrina é até 48 horas monitorando o local. Ela é in loco com o pessoal que executa o combate e também via satélite. Na verdade, o via satélite a gente faz todos os dias, né? Então, a gente, de acordo com a passagem de cada satélite de referência, a gente vai monitorando todo o Mato Grosso do Sul. Mas a doutrina quando está no combate e terminou, permanece 2 dias, percorrendo todo o perímetro. Então, às vezes tem um tronco que está em brasa, então a gente joga para dentro da área queimada. Às vezes é necessário cavar e enterrar aquele tronco para que ele não propague. Então, são diversos fatores que a gente precisa estar observando. Por exemplo, a gente tem uma vasta região no Pantanal conhecida como Carandazal, oriundo da vegetação, né, do carandá, que é um propagador de incêndio, assim, fenomenal, né? Ele é uma árvore alta e no topo dela, junto com a vegetação, a folha, é liberado também um óleo. E aquilo, quando incendiado, bate um vento, ele leva fuligem, leva brasa longe. Tem situações aí de aceiros de 50, 100 metros
que acaba pulando por conta disso. Então, são particularidades. Isso tudo entra na observação do monitoramento. Quando a gente consegue identificar aquele elemento ali fumegando, aí a gente tomba aquela árvore para dentro da área queimada para evitar que ele propague mais. Então, são diversas coisas que a gente vai observando nesse monitoramento. Superintendente, a gente está vivendo aí uma situação no IBAMA, né, que é uma situação que está apontando para a greve num momento difícil como esse. Qual é o posicionamento da senhora como representante do órgão? Existe uma paralisação dos servidores a nível nacional desde janeiro, já são 6 meses, né? Algumas atividades são consideradas emergenciais, né? E a questão do fogo, a contratação dos brigadistas, o acompanhamento pelo Previfogo é considerado atividade emergencial. Claro que resulta, né, a paralisação resulta aí num trabalho assim que não é tão efetivo, muitas vezes por parte, né, da coordenação, porque tem toda uma negociação com os sindicatos, né, com as associações, para que haja aí uma paralisação total do trabalho. Mas aqui em Mato Grosso do Sul, né, o coordenador, o Márcio Iuli, ele tem dado continuidade ao trabalho, ele tem feito a seleção e contratado os brigadistas, como ele falou, já estão aí desde maio na queima prescrita, né, agora já combatendo os incêndios. Então a gente espera, né, agora o próximo passo seria um indicativo de greve, né, que as assembleias estão se reunindo, mas a gente espera aí que haja um acordo, né, para que os servidores voltem ao trabalho. Mas o combate aos incêndios, a formação dos brigadistas e toda a logística operacional, ela vai ser mantida, né, mesmo com uma posição de greve, porque é considerado, né, emergencial. Então, independente aí do segmento aí, né, da negociação, o trabalho do Previfogo ele vai ter continuidade. Uma da questão que os servidores, assim, têm mencionado também, né, nessa questão da greve, essa necessidade de uma reestruturação de carreira, né, e também talvez novas contratações. Como que está essa dinâmica aqui em Mato Grosso do Sul? A gente está com um bom número de funcionários no IBAMA ou ainda carece para dar conta, por exemplo, né? Sim. Do Pantanal? O número de servidores hoje é muito reduzido, né? Se comparar o IBAMA há 35 anos atrás, quando houve a criação do órgão, que veio com a junção de outros órgãos federais, hoje a gente tem um déficit muito grande de servidores e há uma necessidade, né, urgente de concurso, qualificação em todas as áreas, né? E o programa das brigadas, ele é contratação por um período. Ou seja, hoje a gente tem a contratação de 145 brigadistas em 6 brigadas, né, em terras indígenas, e também a base Pronto Emprego em Corumbá. Esses brigadistas, eles são temporários, né? Então isso é uma proposta que a gente tem levado para Previfogo também para discussão, é manter no mínimo 1/3 desses brigadistas nesse período que a gente considera que não é um período tão crítico do fogo para que haja a prevenção, as queimas prescritas. Então, é uma reivindicação e além de concurso para servidores efetivos mesmo, para melhorar o quadro de servidores, tanto na área do Previfogo, quanto no licenciamento ambiental, na parte da fiscalização, porque quando a gente fala em fogo, a gente tem a origem do fogo, né? E hoje, quando você pensa em Pantanal, a gente tem muitas áreas no Pantanal que são áreas da União, áreas devolutas. E essas áreas, elas, em geral, elas têm uma ocupação irregular. E muitos desses focos, eles saem dessas áreas que são áreas da União. Então, a gente precisa fortalecer também esse trabalho de identificação da origem do fogo,
né? Porque o que tem acontecido? A prática do fogo no Pantanal, ela é a cultura pantaneira, né? Então, o pantaneiro, ele tem a tradição, né, de usar o fogo para o manejo, né, da pastagem. E isso, ele vinha sendo feito, né, há muitos anos, porém, com essa intensificação, né, das mudanças climáticas, a escassez hídrica, hoje um fogo descontrolado, ele abrange várias propriedades rurais, né? E o que a legislação previa? Que se o proprietário ele não fizesse o acero, ele seria o responsável também por aquele fogo, independente ou não se ele saísse da sua propriedade. Então, teve anos que o IBAMA ele fez várias autuações de fiscalização no Pantanal do Nabilec, né, onde você tem os carandazais, né? Então, a gente teve um período muito crítico de fogo e o IBAMA fez várias autuações, embargou as áreas, porque todos os proprietários eles eram responsáveis por manter as áreas, os aceros e evitar a entrada do fogo. Hoje, a legislação, ela prevê a autuação se tiver o nexo causal, ou seja, a origem do fogo saiu de uma propriedade rural. Então, se identificar aquela materialidade, você é o responsável pelo fogo. Mas a materialidade é uma das dificuldades hoje que nós temos, porque você tem propriedades que têm rios, e os rios têm acesso, né, por pessoas, pescadores, ribeirinhos, né, você tem a origem do fogo em beira de estradas, né, então há dificuldade para identificar a origem do fogo e responsabilizar, ela é maior com a necessidade do nexo causal. Então, assim, o que a gente propõe é fazer esse trabalho de prevenção e que os proprietários, eles tenham a consciência de proteção também das áreas, né? De eles fazerem os aceros, formar as brigadas voluntárias dentro das propriedades rurais, para ajudar os órgãos, né? Que estão ali né, combatendo os incêndios, como os bombeiros, IBAMA, Preve Fogo. Então, assim, a gente... a responsabilidade da prevenção, ela também é do proprietário rural, né? E a gente tem que levar isso até com uma forma de conscientização, porque o fogo, ele faz parte do bioma, né? O manejo controlado do fogo, ele vem sendo usado há muitos e muitos anos, né? Só que tem que ser da forma correta, né? Para que o fogo não atinja as outras propriedades, né? E quem deixou de tomar essas medidas de precaução, de fazer acero, né? De manter ali os equipamentos mínimos para poder fazer o combate, ele passa a ser responsabilizado também, né? Menos nexo causal e mais conscientização e colaboração, né, superintendente? Sim, Tiago, importante. coloca pra gente aqui no telão uma notícia que saiu recentemente, também no Campo Grande News, dando uma forcinha aí para essa questão da conscientização, né? Que a queimada controlada agora está suspensa durante 180 dias, né? Com o avanço da estiagem e fogo, Mato Grosso do Sul suspende a queima controlada, notícia do dia 11 de junho aí, para que as pessoas que estão acompanhando o nosso Na Íntegra podcast fiquem bem por dentro da notícia, né? Então, nada de queima por enquanto, né? Porque a tendência é que a situação piore. Tenente Coronel, eu vou voltar naquela questão que me intrigou demais, que é o combate aos incêndios em áreas alagadas. Uma curiosidade minha. A temperatura da água sobe também. Aquela água fica quente, é isso? Aquela que está mais próxima ao incêndio, sim, ela também tem um aquecimento, né? É um superaquecimento. Não, Quero uma água que queima? Não. Não chega tanto porque ela tem a cobertura da vegetação. Mas ela aumenta, assim, a temperatura. Mas lembrando, né, que não é uma água que tem uma temperatura, por exemplo, igual de Bonito, que é uma água bem fria. No Pantanal, a temperatura é um pouco maior da água. E quando se aproxima dessas áreas de alagado, que tem um incêndio,
a um aumento dessa temperatura da água, mas não ao ponto de impedir o combate do pessoal, o combate direto que a gente fala. Tem uma questão também que eu observei na fala de vocês duas que me chamou muito a atenção, né? Nós estamos vivendo em 2024 um momento de insight para os órgãos de proteção ambiental, para o Corpo de Bombeiros, no sentido de que a dinâmica da natureza está mudando. Nós não temos mais aquele período crítico. O ano inteiro é crítico com relação a focos de incêndio, queimadas, estiagem, né? E aí eu vou entrar num conteúdo mais ideológico. Há pessoas que combatem esses argumentos, dizendo inclusive que o aquecimento global é uma questão que foi inventada, né? E eu gostaria de saber de vocês, que são pessoas que lidam com isso, que trabalham com isso, qual a opinião de vocês sobre o aquecimento global e a tendência de que as temperaturas aumentem cada vez mais daqui para frente? Não, isso basta pegar os estudos, os boletins do próprio CENTEC, que é o nosso Centro de Monitoramento do Clima e do Tempo aqui em Mato Grosso do Sul, para ver essa evolução dos últimos anos. Então, 2024, a gente está aí apontando com um ano crítico, mas a gente já está observando isso já há algum tempo. Então, essas dinâmicas influenciando no nosso clima aqui no estado, né? Estudamos mais o nosso estado, mas é uma simbiose de todos os sistemas. Por exemplo, a escassez hídrica no Pantanal, ela se reflete por escassez de chuvas no Planalto. A gente vê o rio Taquari mesmo, que nasce fora do bioma, mas ele influencia totalmente dentro do bioma Pantanal. Então, é uma sequência, é um sistema que acaba sendo fragilizado e não tem como ir contra dados, né? Então, a gente tem uma sequência aí dos últimos anos de ondas de calor. O último ano foi muito intenso. Tem previsões para esse ano também dessa situação no estado. E como eu disse, a gente combate incêndio o ano inteiro, não só no bioma Pantanal, nos 3 biomas. E a gente vê cada ano que passa, os últimos 5 foram mais intensos. E fora do período, dentro do período, situações mais intensas. A gente estava falando aqui do risco ao combatente, né? Não só desse calor extremo que ele é exposto na hora do combate, mas 2021 a gente observou muitos redemoinhos de fogo enquanto os nossos combatentes estavam em campo. Então, assim, já estão sinais de uma seca muito severa no nosso bioma, esses redemoinhos, não só de fogo, né, em todo o bioma. Então, assim, não tem nem como contestar esses dados todos, essa condição climática que estamos passando. Superintendente, a gente não quer aqui criar pânico, mas tem gente que se defende dizendo, não, fiquem calmos, isso é cíclico, isso sempre acontece no Pantanal e sempre vai acontecer. O problema é que a gente vê que está ficando mais grave, né? Sim, esses eventos, né, eles têm se repetido com mais frequências. E, assim, focando um pouco na gestão federal, o Ministério era Ministério do Meio Ambiente. Hoje a gente tem o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Ou seja, já há uma coordenação específica, né, a nível federal para tratar das mudanças climáticas, né? Então, você tem aí vários relatórios que mostram, né, na realidade, na prática, nós estamos vivenciando, né, as ondas de calor, chuvas concentradas em determinadas regiões, né, secas prolongadas, aumento, né, dos incêndios florestais que resultam, né, então, assim, isso é reflexo, né, de anos que a gente vem mostrando, né, para a população a necessidade, né, de uma mudança, de uma transformação ecológica. Não só na mitigação, né, dos impactos, mas como desenvolver programas, projetos, né, que incentive, né, a redução da emissão
de gases, de poluentes, né? A redução do desmatamento, da cobertura da vegetação. Então, assim, a necessidade de que seja mostrado para a população esse lado também, né? Porque, assim, é claro que os eventos, eles são, né, cíclicos, mas a gente tem aí anos, né, sequentes, né, de incêndios que mostram realmente a escassez hídrica. E isso é consequência do aumento do desmatamento, né, da falta de chuvas, né, tanto no Cerrado quanto no Pantanal. Então, eu acho que é uma preocupação, né, dos órgãos de controle. O Ministério do Meio Ambiente lançou recentemente as conferências, né, municipais, estaduais e a nacional, a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, com o tema Emergência Climática, a transformação ecológica, buscando trazer a sociedade civil para a discussão do tema. Então, levar isso até os municípios, debater o assunto com os órgãos, né, entidades não governamentais, o setor privado, para trazer isso no âmbito estadual e levar para a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, que vai ser no próximo ano, 2025, que também isso já é todo um trabalho voltado para a Conferência Nacional do Clima, que vai ser no final de 2025 em Belém, no Pará. Então, o tema, o foco é a emergência climática. Vocês sentem que a população sul-mato-grossense, os produtores rurais de Mato Grosso do Sul, estão abertos e preparados para essa discussão? Olha, eu vejo que Mato Grosso do Sul tem se destacado positivamente, mesmo em meio a essa questão caótica do clima que a gente tem enfrentado. Aqui nós temos o Comitê do Fogo, onde eu falei que trabalha Preve Fogo, tem representantes, né? Corpo de Bombeiros, Preve Fogo, o Governo do Estado, Polícia Militar Ambiental, órgãos não governamentais, iniciativa privada, todos nós reunidos, sempre trabalhando a temática, o planejamento da preservação ambiental. Em Mato Grosso do Sul, ele tem se mostrado um estado arrojado, principalmente nas legislações. Desde 2021, nós temos o Plano de Manejo Integrado do Fogo, uma legislação moderna no país, que propicia os instrumentos, não só utilizando o fogo, mas outros instrumentos para evitar grandes incêndios florestais. E recentemente nós também tivemos a publicação da Lei do Pantanal. Isso foi um grande avanço para nós na preservação do bioma e numa discussão muito equalizada entre todos que atuam, que participam, que trabalham com o bioma pantanal. Então, o Mato Grosso do Sul não só investe na estrutura, no aparelhamento, a gente vê as 2 aeronaves que o IMASU adquiriu para o uso do Corpo de Bombeiros, são da mais alta tecnologia que a gente tem hoje no mundo. Usamos drones, usamos o gel, então investindo em tecnologia, em capacitação de pessoal. O IBAMA investe na formação dessas brigadas, a gente vai em loco, né, assim como organizações não governamentais de suma importância atuam aqui nos biomas, a gente vai junto levando essa educação ambiental. Então, Mato Grosso do Sul hoje tem sido colocado como um exemplo a ser seguido, até mesmo recentemente o INPE nos colocou assim como um exemplo a ser seguido, porque as políticas públicas, o investimento tem dado resultados. Quando a gente estuda os mapas de calor nos períodos mais críticos, agosto, setembro, de anos recorrentes, a gente vê que nos últimos anos, a gente observa sim focos de calor, mas se você olhar Mato Grosso do Sul, ele está se comportando como uma ilha de preservação. Isso é resultado desse trabalho. Não é fácil, é muito cultural, é um trabalho ano após ano, ele é árduo, constantemente a gente volta naquelas mesmas regiões, mas é isso, o Estado cada vez mais fazendo presente aos cidadãos mais longínquos que tiver dentro do nosso território.
Mais alguma pergunta, Milena? Eu tinha mais uma questão só que eu queria tocar, que até um pouco mais anteriormente a gente mencionou a questão da crise hídrica, né? E hoje uma artéria do Pantanal, que é o Rio Paraguai, também está sofrendo uma grande seca ali, né? Baixando o nível. Como que a gente pode pensar nisso, né? Existe uma forma de recuperação? Por que está acontecendo isso necessariamente? O Rio Paraguai, a bacia, né, do Rio Paraguai, ela envolve a planície e o planalto. Então, você pensar as nascentes do Rio, né, do Rio Paraguai, elas estão no planalto, né, Mato Grosso do Sul, né, que você pega o planalto. Então, quando você tem falta de chuvas, né, consequentemente, o nível, né, do rio, né, é mais baixo. O que acontece? Você tem impactos, né, tanto no nível de cheias e quanto aumenta aí o período de seca e das áreas úmidas. Reflete diretamente na biodiversidade, consequentemente, o aumento de focos de incêndio, né, em áreas que eram alagadas e deixaram de ser alagadas. Você tem um problema de infraestrutura, porque hoje o rio ele serve uma hidrovia, né? Então o escoamento do minério de Corumbá é pela hidrovia. Corumbá desce, né, que é o tramo sul. Hoje, você não tem mais o escoamento do minério pelo Rio Paraguai. Então, todo o minério está sendo transportado pela BR-262. Então, você tem um impacto na rodovia, consequentemente, você tem atropelamentos, né, aumenta os atropelamentos de animais silvestres, o risco de acidentes, né, o fluxo de caminhões na rodovia é maior. Como recuperar depende muito do ciclo de chuvas, né, para você aumentar o nível do Rio Paraguai. Existe projetos, né, para manutenção do calado, ou seja, fazer essa dragagem em pontos, né, de Cáceres até Porto Murtinho, são pontos, né, de assoreamento do Rio Paraguai, e aonde permite a dragagem desses pontos para você melhorar a questão da navegabilidade. Mas isso são medidas paliativas, né, que você permite, autoriza, mas a gente precisa das chuvas, né, de aumentar o ciclo de chuvas e o Rio Paraguai voltar a ter, né, o nível e permitir a navegabilidade, né, escoar o minério pela hidrovia, que é o que sempre foi feito, né. E essa questão tem um impacto direto. Inclusive, de ontem para hoje, eu estou com essa situação influenciando no meu combate a incêndio, que a gente está com uma frente de combate acima do Porto da Manga, que a gente não consegue acessar por terra, não consegue estabelecer uma base de combate para o aéreo. Estudamos a possibilidade de chegar pelo rio, levando as viaturas, mas não tinha navegabilidade no braço do rio. Então, até para a gente levar os equipamentos, né, que a gente já colocou viaturas, até viaturas de tanque nas bases avançadas, mas quando é uma situação em loco, assim, fica difícil, né? Então, isso tem um impacto direto. Lembra que a gente estava discutindo sobre o solo de turfa? Quando você não tem o transbordo da calha do rio, quando atinge a régua de Ladário lá a 4 metros, você encontra aqueles solos com as camadas de vegetação mais seco e, consequentemente, mais aerado. Então, aquilo que está em volta das margens dos rios acaba sendo também uma biomassa muito mais potente para a propagação dos incêndios. E a questão de recuperação foi isso que a Janice falou. São várias ações, né? Algumas mitigatórias, como você drenar o leito de rios para favorecer a navegabilidade, mas de uma maneira assim mais de preservação. A gente também tem um exemplo do projeto que o IMASU está desenvolvendo dentro do PENT, do Parque Estadual das Nascentes do Taquari, que é um dos que abastecem a bacia do Paraguai.
Então, eles estão fazendo um projeto de reflorestamento nessa nascente, né? O governo do estado investe também para comprar aquelas áreas que entende que é de suma importância para a conservação. Tudo isso pensando não só na recuperação daquele local, mas da consequência que pode trazer para os demais, ali na questão sistêmica do próprio ambiente, né? Superintendente, só para a gente encerrar, umas cenas que tocam muito no coração da população durante esses episódios de queimada intensa são os animais machucados, mortos, encontrados ali no meio dos escombros, né, das queimadas. Como que é o trabalho para atuar e salvaguardar esses animais? Porque o Márcio Iuli, o coordenador do Preve Fogo, falou, olha, por enquanto, eles ainda conseguem fugir. Sim. Mas tem um momento em que é impossível, né? Não dá. E a gente sabe que esse momento acaba chegando durante o ano. Como é o trabalho para atender esses animais, né? Sim. Então, os incêndios de 2019 e 2020, eles foram, né, tanto para o IBAMA, quanto para o IMASU, né, quanto para os bombeiros, assim, um aprendizado. Porque nos incêndios do ano 2020, assim, houve uma grande morte de animais, né? Os incêndios tiveram uma dimensão tão grande que eles atingiram até áreas de floresta, né? Os capões, as cordilheiras. Então, você via ali populações de macacos, primatas, né? Que não conseguiam fugir. Então, é como o Márcio colocou, né? Hoje ainda você tem focos isolados que os animais conseguem fugir. E a partir dos incêndios de 2020, formou-se um grupo, né, sobre a coordenação da Semadesc, né, a Secretaria do Estado, que é o GRETAP, que é um grupo de resgate de animais silvestres em situações de emergência. E no fogo é uma situação de emergência. E hoje o GRETAP ele está muito bem organizado, com várias instituições, né? E o CRAS, né, o Centro de Reabilitações de Animais Silvestres, ele recebe esses animais que são resgatados por integrantes do GRETAP. E dentro do GRETAP tem os bombeiros, tem a Polícia Militar Ambiental, tem médicos veterinários, né? Então que fazem parte, o IBAMA faz parte do GRETAP e eles são acionados nesses casos de emergências e eles têm autorização, foi emitida autorização pelo IBAMA para fazer o resgate e o manejo da fauna silvestre nessas situações de emergências. Então, existe, né, uma preparação para enfrentar esses eventos aí emergenciais. Então, os órgãos estão mais preparados, porque em 2020 houve uma comoção, né, da sociedade e todos queriam se voluntariar para ir para o Pantanal para fazer os resgates, né, e ajudar. Então, acho que teve mais problema com os voluntários que chegavam, né, para ajudar, principalmente no Pantanal Norte, né, em Mato Grosso, porque as pessoas se comovem. Claro. E assim, é necessário, e essa comoção é importante, porque conscientiza, né, que as pessoas também precisam divulgar, mostrar a necessidade, né, dessa conscientização ambiental, que todos nós somos responsáveis. Os órgãos hoje de controle, fiscalização, as instituições, elas se uniram, né, tanto os órgãos federais quanto os estaduais para enfrentar as crises, né? A gente tem um exemplo do Rio Grande do Sul, né, que houve uma união do Brasil todo, né, todos os órgãos de segurança, de saúde, né, e presentes, né, para um evento local, né, e um trabalho conjunto. E hoje aqui no estado a gente tem esse trabalho integrado, né, com os órgãos estaduais e federais para combater os incêndios. Então é importante. E a sociedade ela faz parte, né, também do papel, porque ela cobra, né, ela mostra a preocupação e ela quer uma resposta. E os órgãos têm essa função também de divulgar e trazer aí os resultados.
Bom, eu quero agradecer as informações de vocês, tá? Superintendente estadual do IBAMA de Mato Grosso do Sul, Joanice Lube Batilani, e também a Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros, diretora de Proteção Ambiental, Tatiane Dias. Muito obrigada, viu? Bom, eu agradeço a oportunidade, né? Como eu disse, de estar passando cada vez mais informações à população. Porque é assim, através do conhecimento que a gente consegue aliar esforços, porque a preservação do meio ambiente é responsabilidade de todos. Então, se cada cidadão tomar consciência da sua responsabilidade, da sua parte, a gente vai enfrentar esse momento aí de uma maneira melhor, né, e mais eficiente, efetiva. Então, as mudanças climáticas estão aí, mas a gente tem se organizado para isso. Eu agradeço, né, a oportunidade e assim é um momento que a gente, né, enfrenta aí essa crise climática. A gente precisa se voltar aí para medidas, né, de mitigação e conscientização da população e estamos, né, aí integrados, né, para poder fazer um trabalho em conjunto, né, e a gente está aí à disposição também, né, para poder receber também, né, porque o IBAMA hoje ele trabalha muito com a ouvidoria, tem os canais aí que a gente recebe denúncias, né, então a gente precisa também que a população passar informações também, né, para que os órgãos de controle e fiscalização também possam tomar as medidas aí, as providências em caso de crimes ambientais. E nós desejamos, né, Milena, que tudo corra bem no trabalho de vocês durante esse período crítico aí no Pantanal, que não tenhamos tantas perdas, né? Sim. E você que está acompanhando aí o Na Íntegra Podcast, siga-nos nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal no YouTube e não descole seus olhinhos do conteúdo de verdade Campo Grande News com as notícias de Mato Grosso do Sul. Valeu!